Sejam muito bem-vindos ao canal Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos dar continuidade aí à nossa programação, né, da semana, trazendo aqui os debates que a classe trabalhadora precisa fazer, que a esquerda também precisa fazer, né? E hoje a minha convidada é a Érica Cândido, né? Ela que é professora, esteve aí na linha de frente na luta contra a reabertura insegura aí das escolas, e ela vai contar aí um pouco aí como foi essa experiência aí para gente. Tudo bem, Érica? Antes da gente começar, por favor, se apresente. Olá, Guilherme, tudo bem? Obrigado pelo convite. Né? Sou Érica Cândido, aqui de Pinda, né? Sou professora da rede municipal e estou dentro dessa militância da educação há tem uns 10 anos, né? Em que eu atuo como moderadora de grupos, de professores de educação, de profissionais de educação, de servidores municipais. Também sempre estive dentro do grupo de discussão do plano de carreira dos profissionais do magistério, né? Há um bom tempo também, que eu venho, né, trabalhando nesses grupos. E então, assim, né, a qualquer movimento que a gente vê, né, de qualquer situação que a gente tenha que conscientizar a classe, se unir, fazer algum movimento, né, a gente acaba dando sequência nisso aí. Esse ano foi bem movimentado por aqui, né, dessa questão da pandemia, né, e quando foi anunciado, né, pela rede municipal que nós iríamos ter que retomar sem a vacinação dos profissionais da educação, a gente ficou bem assim desconfortável, né? Porque todo mundo inseguro ainda, sabendo que as escolas não tinham estrutura, né, adequada e faltavam quase que um mês e meio apenas, né, para a gente começar a se vacinar. Alguns colegas até já tinham, né, tomado a primeira dose, mas era numa, né, idade, né, ainda não estava na faixa de idade que ia contemplar a maioria dos profissionais. E então, diante disso, a gente, né, procurou a gestão, protocolou, né, para que eles esperassem a questão da vacinação. E aí eles falaram que não, né? Então, tentamos conversar dentro dos conselhos aqui, né? O CME foi um conselho que veio, né, a escutar, né, fazer essa escuta dos profissionais, propôs uma reunião entre os profissionais e a Secretaria de Educação, né? E onde, né, cada um colocou seus pontos ali. E, infelizmente, a gente saiu com uma negativa dessa reunião. Então, diante daquilo, a gente pensou, não, vamos se organizar, vamos começar a fazer umas manifestações em redes sociais, mas vamos para a rua também, né? Mas vamos para a rua em forma de carreata. Pedimos também o apoio da Comissão lá, de Educação da Câmara. Os vereadores da comissão também mandaram, né, um ofício para a secretaria, né, com um posicionamento que eles não eram favoráveis à nossa retomada, sem antes a gente estar tomando a primeira dose. E aí a gente, como eles marcaram data de retorno, a gente também falou, não, a gente vai para... A gente ia ter uma semana de recesso, depois ia retornar à aula presencial. No nosso primeiro dia de recesso, a gente marcou essa carreata, saindo da Câmara, né? Até no movimento ali de estar, né, mostrando para o Legislativo a nossa insatisfação, mas também fizemos um manifesto muito silencioso ali, até devido ao posicionamento deles, né? Ali favoráveis a nós, né? Entramos, mostrando, né, com as faixas e saímos para a carreata, né? Foi uma carreata bem grande, um movimento muito grande dentro de Pinda, que deu bastante repercussão. Fomos para frente da prefeitura, chegando na porta da prefeitura, né? A gente ia ter algumas falas e para depois dispersar, mas quando a gente chegou, já veio o pessoal da administração querendo conter, sabe, para não ter barulho. Vamos conter esse pessoal que está incomodando, né? E logo vieram, né, propondo a gente para entrar, para estar fazendo uma conversa com a secretária de saúde, né, e também com o secretário adjunto da educação aqui. E aí, nessa hora, eu fiquei um pouco irritada, né, porque, poxa, a gente se organizou, tentou tanto, né, diálogo antes,
Na hora que a gente está fazendo um movimento, que a gente quer dar voz ali para nossas angústias, né? Eles já querem conter a nossa fala, né? Aquele silenciamento, né? Que eles já fazem todos os dias, e aí, quando a gente está organizado, também querem esse enfraquecimento. Eu falei, não, a gente vai primeiro, a gente vai contemplar toda a nossa sequência aqui do que a gente organizou, e depois nós entramos, né? Conversamos, né? Aí a secretária de saúde falou, mas eu falei, tudo que a gente está falando aqui, a gente já protocolou, né? Vi um doc, e ela falou, vocês têm que protocolar para o comitê de Covid, e todo aquele movimento lá. Mas o que aconteceu, Guilherme? Como a gente manteve, né, a manifestação, que aconteceria numa segunda, no domingo à noite, eles soltaram uma nota que eles adiaram a retomada das aulas presenciais. Então, quer dizer, sabendo do nosso movimento, eles adiaram. Ótimo, né? Mas como saiu só numa nota de jornal, a gente ficou um pouco inseguro e falou, não, vamos manter a manifestação, né, que já estava organizada. E isso deu bastante repercussão e, assim, nesse sentido, a gente conseguiu, sim, que os professores conseguissem começar a ser vacinados, né? E essa retomada acontecesse depois. Sim, entendi. E quem esteve aí por trás aí da volta às aulas aí em Pinda, né? Eu vi uma matéria falando que as escolas particulares pressionaram bastante, né? É verdade isso? E sim, acesso a documentos, eu não sei, mas acredito que tenha, né, essa força aí né, porque né, tem todo o interesse aí, né, das escolas nessa retomada, por perda de alunos e tudo mais. E vale lembrar, né, que a questão de estrutura, que a gente estava questionando bastante também, é que a nossa estrutura enquanto rede municipal, as nossas escolas não estavam adequadas. E eu estava na gestão de uma unidade, né? Eu estava na gestão da escola do bairro das Campinas. E diante dessa minha movimentação, depois que eu fiz essa manifestação e eu dei voz a isso mesmo, porque a prefeitura ela não investiu em adequar as escolas, sabe? Suporte de álcool em gel, tá organizando esse distanciamento de forma segura, os materiais mínimos mesmo. Então, material assim, para a equipe mesmo, né? Para estar se protegendo. Então, como eu estava na gerência, eu tinha acesso à realidade, porque eu estava indo de forma presencial. Os professores estavam de forma remota, mas esses gestores regionais eles estavam indo para a escola. Infelizmente, não houve uma manifestação ali do Poder Executivo da Secretaria de Educação em estar estruturando. Então, a nossa realidade estava bem assim, aquém das escolas particulares nesse sentido. Então, não dá para comparar, né? Então, assim, existia, né, essa pressão, né? Inclusive, o que foi apontado para a gente na reunião do CME, que os pais queriam que retomassem, que fizeram uma pesquisa e tal, mas foi o que eu coloquei, né, em algumas idas em alguns programas de rádio. Mas será que os pais sabem como está a escola, né? Eu coloquei, né, convidei os pais para estarem vindo, né, à escola para ver se eles, né, enxergavam ali como um lugar seguro, né? Porque é muito fácil colocar, vamos retomar, né? E não apresentar a realidade de fato. E passando uma semana dessa manifestação, eu fui, né, a secretária me chamou até lá, e aí eu achei estranho, né? Me chamou junto com a gestora regional, né, que é a superior, né, acima de mim. E eu perguntei para uma outra amiga, né? Falei, por acaso tem reunião hoje? Você está sabendo? Ela falou, não. Falei, eu acho que tem alguma coisa bem aí, né? E aí, então, eu falei, não vou sozinha, né? Como eu tô dentro da militância, a gente tem bastante parceiras, né? E falei com uma amiga minha, que é advogada popular, Rafaela Mendes. Falei, Rafa, estão me chamando lá na secretaria, eu acredito que seja para falar sobre essa questão da manifestação, né? Contra o retorno das aulas presenciais, antes sem a vacinação, né?
e pedi para ela estar indo junto comigo. Chegando lá, estava a secretária, né? E esse secretário adjunto, a minha gestora regional também. E ela falou que eu tava, que eu seria, né? Que era para eu voltar para minha sala de aula, que eu ia voltar a falar de lá, e que eu estava sendo removida da função ali, né? Então, naquele dia, eles me retiraram, né? Por pura perseguição perante a minha manifestação de opinião, né? E aí deu muita repercussão na comunidade, fizeram abaixo-assinados, fizeram, né, saíram muitas notas de diversos movimentos, né, partidos políticos, movimentos de sindicato, núcleos também, assim, feministas, então houve uma grande repercussão nesse sentido. Sim. Conta um pouco mais como que foi essa reunião aí, né, que você teve. Então, a secretária me chamou, né, e falou assim, Érica, que nós não estamos, né, concordando com a sua postura, né, e você não está de acordo com o que a gente coloca de confiança, né? Ela falou que eu não estava dentro dos moldes ali que eles estavam, né? A minha advogada até falou, não, mas eu quero isso por escrito e tal. Ela falou, não, ela foi apenas convidada e não existe esse cargo, né? Ela só tá como professora lá, responsável por essa escola, não preciso, né? Fazer esse papel, né? E aí, sem ela, aí a minha advogada, né, ainda insistiu, falou: não, não, a gente quer saber, mas o que caracteriza essa confiança? Ela deixou de fazer alguma coisa, né, do trabalho dela de forma técnica? Não. Ela deixou bem claro que foi puramente ali, simplesmente pelo fato de eu estar na frente dessa organização, dessa manifestação contra a retomada das aulas presenciais, né? Em nenhum momento ela escondeu qual foi o motivo e que, diante disso, eu não me encaixava dentro, né, da função de confiança. Sendo que quando eu entrei, né, quando ela me fez convite no início do ano, que era até mesmo, né, porque como estou dentro da militância, né, do grupo de professores, ela me chamou para saber como é que estava essa opinião dos professores, enquanto essa questão de retomada de aula e tal, e ela aproveitou e, né, me fez querer também retomar o estudo do plano de carreira, né? Falei, você pode me ajudar nesse sentido? Falei, não, vamos retomar. E ela falou, você tem um perfil para gerenciar a escola, tal. Eu falei assim, eu tenho, mas a minha linha de militância está fora do que vocês pregam, né? Inclusive, né, todo mundo sabe que eu sou filiada a um partido de esquerda, que é o PSOL. Inclusive, nessa reunião, né, falei, né, você sabe que eu sou filiada a esse partido. Ela falou, não, mas a minha escolha aqui é técnica, né, pelo tudo que você vem apresentando, das escolas que você trabalha e tudo mais. E aí, quer dizer, essa primeira fala do convite não bateu com a minha primeira manifestação, né? As pessoas falam que, né, de repente, a gente não abre o diálogo. Não, a gente abre, a gente tenta, né, de repente, né, colocar a nossa linha de pensamento, de estar gerenciando uma escola de forma democrática, mas numa primeira situação que a gente se coloca contrária, né, um posicionamento da gestão, você é removida da função ali do cargo, né? E foi isso que aconteceu comigo. E assim, não. E ainda eles não satisfeitos, o que aconteceu, né? Eu fui à Secretaria de Educação, acho que há uns 2, 3 meses antes disso, pediu indicações, né, para quem queria compor o conselho da mulher. E eu mandei meu nome, né? Falei, não, gosto, tá participando dos conselhos municipais, e mandei minha indicação via e-mail. E aí a resposta veio que eu seria suplente, né, de uma outra professora também, né, gestora. E aí, depois de toda essa questão, aí teve a primeira reunião, teve eleição, fui empossada, meu nome saiu no jornal. E aí, depois de toda essa manifestação da vacinação, da manifestação e tudo mais, que uma coisa não tinha nada a ver com a outra, não passou também, né, 2, 3 semanas, eles me substituíram no conselho, né, da mulher. E eu fiquei sabendo de forma informal, que uma pessoa que estava na reunião falou, Érica, ó,
Eles estava uma outra pessoa no seu lugar, eles te substituíram, e assim, sem me dar justificativa nenhuma. Só colocaram lá que o novo nome da pessoa que estaria compondo, né, ali a suplência no Conselho da Mulher. E aí, diante disso, meu, isso, né, caracterizou mais ainda, assim, de uma maneira mais forte essa questão de perseguição política. Porque, né, a princípio, que uma coisa que já estava errada, né, no funcionamento de eu me manifestar contra a retomada, eles me tiraram da liderança da escola ali, né, da gestão. Agora, meu, cercear ali meu espaço de fala dentro do conselho é deixar bem claro que eles estavam querendo limitar a minha voz em todos os sentidos, né? E aí foi isso que aconteceu. E, Érica, uma coisa que acho que a gente precisa conversar é sobre em relação a esses cargos, né, que você ocupou, né, e que muitas das vezes são cargos que, né, de perfil de confiança. Que confiança é essa que eles querem? Infelizmente, tanto que eu nunca, né, me interessou, né, esse tipo de função até, porque cai nisso, né? Cai nisso. Essa função de confiança é você entrar dentro dos moldes deles, né? Você não ter opinião de mais nada, né? Seguir a cartilha da gestão. E aí, tanto, né, que quando eu fui convidada, eu falei, não, vamos ver como realmente é isso aí. Não, vou dar oportunidade, permitir, né? Porque as pessoas sempre, quando sou uma pessoa muito, né, assim, sempre, né, tô me manifestando, as pessoas sempre me falaram assim, mas você fala daí, você tem que falar daqui. Você nunca esteve desse outro lado. E eu estive e agora também posso falar. Quer dizer, na sua primeira manifestação, você não se encaixa mais dentro dessa função de confiança, né? Dentro da sua primeira manifestação que não vá de acordo com o que a gestão tá passando, né? Aí o que que acontece? Enquanto professora concursada que sou, né? Eu tenho liberdade para me manifestar. Agora, o que que eu vi? Quando você está dentro de um cargo de confiança como esse, você não tem liberdade nenhuma, né? Você tem que seguir apenas o que a gestão tá mandando, né? Então, assim, é um absurdo, isso foge de um debate democrático, de uma escola democrática que a gente quer que aconteça, né? É uma coisa que a gente tem que acabar, né, com esse tipo de cargo, né? É, esse tipo de cargo comissionado né, é só ali mesmo para cumprir o que a gestão tá colocando. E aí vai se dando jeitinho, vai se escondendo o que está acontecendo de errado aqui e ali, né? Sim, Érica, né? E como que foi aí o tratamento aí da prefeitura de Pinda quando os professores esteve no ensino remoto, né? A prefeitura deu todo o suporte necessário ou não? Não, a gente já começa, né, num confronto, né, em relação a assinar um termo de teletrabalho, e a prefeitura coloca que compete a nós a questão de fornecer o material, né, o recurso tecnológico, que seriam os computadores, o notebook, né, a internet também, né, e eles colocaram isso, a gente questionou, mas eles falaram, ou vocês assinam esse contrato de teletrabalho do jeito que está, ou senão vocês vão ter que cumprir na sala de aula, né? Então foi bastante, assim, teve um desgaste, assim, a gente teve que consultar, né, os sindicatos também, fazer uma crítica e pedir esclarecimento, mas tivemos que assinar um contrato também que a gente ali, né, foi meio que pressionado, né? Ou você assina, ou senão você vai voltar de forma presencial, como naquela questão do Covid, toda aquela insegurança, aquele medo, aquele monte de notícia vindo de outros países, né? Quantidade de mortes, né? Igual hoje, né? Que a gente vê quantidade de pessoas que morreram no nosso país também. Então, infelizmente, não. Eles colocaram uma plataforma lá, né? A gente teve que se adequar, é claro, que ia ter essa questão de a gente ter que se adaptar a toda essa mudança. Mas, assim, vejo de forma muito, muito sutil
um investimento em estar preparando esse professor, né, com cursos para estar dentro dessa realidade. E outra coisa também, não só, né, a parte profissional, mas nesse momento era para se olhar a questão psicológica também desse profissional, porque sobrecarregou, né? O professor ficou sobrecarregado durante esse período. E o posicionamento da secretaria era papelada, por mais informação. Tem que dar conta disso, disso, daquilo. Então, quando a gente se encontrava, né, em alguns cursos, né, online ali, a gente ouvia muitas queixas, né, de relatos dos colegas que estavam sobrecarregados, que estavam, muitos deles, assim, doentes, né, perante da situação ali, e que muita gente, assim, sofreu muito com isso, né? Então, para mim, assim, faltou um olhar muito, assim, dessa parte humana também, de estar cuidando, né, do professor também ali naquele momento. Em relação a essa questão da parte da, né, que o pessoal fala da saúde mental, queria que você falasse, você teve muitos professores que adoeceram, né, ficaram maus por conta dessa situação toda? Ah, sim, sim. A gente, assim, os nossos encontros, assim, quando a gente conversava com os outros colegas, ou em grupos de WhatsApp, ou nesses cursos mesmo, que sempre tinha um espaço para a gente estar. Teve um curso muito bom, né, durante esse período também, que o pessoal deu uma boa olhada. Assim, foi um curso que a Novelis patrocinou, de escolas saudáveis, então eles promoviam muitas dinâmicas e tal, e realmente, assim, pensando nesse cuidado com o professor mesmo. E então ali era o momento que o colega acabava se abrindo, né? Então eram muitas queixas, muitas queixas. Em números, é claro que eu não tenho isso, mas pelo que eu ouvi dos pares, assim, a gente viu sim que bastante gente adoeceu. Sim. Ô, Érica, né, eu, né, durante essa pandemia toda, né, foi comum, infelizmente, escutar, né, que os professores não queriam trabalhar, né, durante, né, a pandemia, né, e por isso não queriam voltar para as escolas. Eu queria que você rebatesse esse tipo de argumento, porque até hoje você escuta isso. Ah, sim, vieram, né? Algumas falas assim até bem, bem, bem fortes ali, né? Apelativas, professor, né? Estavam, né, fazendo corpo mole, professor é vagabundo, professor não quer voltar a trabalhar, e não é bem isso, né? A verdade é que a gente não queria colocar ninguém em risco, né? Nem, nem os alunos, muito menos, né? A nossa vida também. E então, assim, essa questão não existe, o professor não deixou de trabalhar. Pelo contrário, ele teve que se readaptar, ele teve que buscar ou diversas estratégias, virar YouTube de uma hora para outra, gravar vídeo, aprender como né, editar, de repente, né, o material ali para o aluno, um jogo ou o próprio vídeo mesmo. Tá, né, selecionando esse material também ali na internet, fazendo essa pesquisa. E, além de tudo isso, né, colocando toda essa questão das aulas na plataforma, os vídeos de forma também ali em exercícios, e também, né, diante de comunidades mais carentes, que o nível, né, de acesso à plataforma era pequeno, o professor teve que elaborar apostilas, né, para conseguir, né, chegar nesses alunos também. E era material que ia para a escola, né, e essas famílias se tiravam na escola, juntamente, muitas vezes juntamente com kit, né, alimentação, que foi fornecido também ali. Então, aí depois esse professor tinha devolutiva do aluno e tinha que dar sequência e readaptar, e aí, de repente, fazer até. Eu lembro que eu cheguei a fazer apostilas de 3 níveis diferentes para a sala, porque para poder atingir cada grupo de aluno. Então, quer dizer, não foi um trabalho fácil, né? Sobrecarregou o professor demais, né? O nosso dia a dia dentro da escola é muito mais tranquilo em questão de volume, assim, de trabalho, do que durante a pandemia. Isso aumentou muito mais, né? Diante da realidade que a gente estava ali.
Entendi, certo. Outra questão que acho que seria importante conversar aqui, e hoje, né? Porque hoje a população adulta, né, está quase toda vacinada, mas a população jovem a partir de 11 anos, não, né? Inclusive, né, surgiu a notícia, né, que a Anvisa ia liberar a vacina da Pfizer, né, para criançada abaixo de 12 anos, né? E hoje, como ele está com a situação hoje? Porque tem uma parte Então, da criançada que não está vacinada ainda, né? isso, assim, a gente está atendendo aluno que não está vacinado dentro da rede municipal. Não tem ninguém, assim, né? Vai até o quinto ano, então a faixa de alunos é de 9, 10, né? No máximo, né? 11 ali. Então, quer dizer, a gente atende a essa criançada que não tem acesso à vacina ainda, né? Assim, foi uma situação de retomada muito difícil, assim, com uma insegurança constante, né? E, assim, num grau, assim, bem alto, né? E assim, aí cada professor também tem a sua maneira, né? E, às vezes, um que está com muito mais receio, né? Porque, de repente, tem uma doença ali que né, tá dentro ali da questão de risco. Então, foi bastante, né, complicado e ainda né? Porque, vamos pensar, né? Essa criançada ainda não tá vacinada, né? E a gente fica também preocupado por eles, né? Realmente assim, né? De acontecer alguma coisa, né? E então ainda, né? Retomamos, mas não é com toda a população, né? Vacinada, né? Principalmente dentro ali desse público que é o nosso, né? Não, eu acho bastante engraçado, né, Érica, né? Porque tá tendo uma demora até demais, né, e eu queria que você comentasse isso, né, para a Anvisa liberar a vacina aí para as crianças abaixo de 12 anos, mas a criançada, né, pode voltar da escola sem vacina. Eu queria que você comentasse um pouco isso, né? É meio estranho. Não, totalmente, né? A gente questionou isso, né? Quando era para a gente retomar, né? A gente, né? Essa retomada nossa, nós estávamos com a primeira dose, né? Quando a gente retomou. E a gente questionou isso mesmo, gente, não é só a nossa vida, né? A gente está preocupado com a vida do aluno, então, né? Então, quer dizer, é meio coerente você colocar que você vai voltar, né, para aula, nem o professor tá né, ali com a vacina dentro dos prazos ainda, é, né, dentro do prazo que teria que estar, né, para dar o tempo de eficácia e tudo mais da vacina. E aí essa criançada voltar. E aí tá tudo bem, entendeu? Por esses gestores públicos. Então é totalmente incoerente. Para mim foge totalmente de qualquer debate, né? Assim, como que você coloca essa população em risco, né? E aí agora tá tudo dentro da normalidade, né? Mesmo com esse público, né? Sem o acesso à vacina, né? Então, para mim, é uma coisa totalmente incoerente. Que a gente questiona, parece que a gente está, sabe, está sendo repetitivo, né? E que para eles, né, que a gente está vendo problema, que isso já passou, que já não é mais uma coisa que a gente tem que se preocupar. Então, é difícil, assim, tem que ser bem resistente mesmo. E como que foi, né, a reação dos professores em relação a esse retorno às escolas? Como que os professores reagiram? Então, né, como a gente tem que fazer essa movimentação para segurar um pouquinho, né, para pelo menos a gente estar com a primeira dose, todos os profissionais. O começo foi complicado, porque a gente estava também com falta de pessoal de limpeza. Então, assim, muita situação de, sabe, não ter higiene das mesas do pátio, das carteiras em sala, por falta de pessoal. Então, assim, banheiro, é, aglomeração mesmo, às vezes dentro ali né, do refeitório, sem a gente conseguir, né, o distanciamento correto. Então, ficou bem assim, o professor ficou inseguro, né? O professor ficou bastante inseguro, muito inseguro. A gente fez bastante reclamações, inclusive protocolamos em relação a toda essa falta de estrutura, né?
mas é aquele negócio, a gente protocola, né? E para eles está tudo certo, está tudo maravilhoso. E ficamos aí, né? Passando, né? E por essa situação, enfrentando, né? Sem muito respaldo, né? Sim, Érica, uma coisa que chama muito a atenção também, né, que o canal vem sempre, né, dando espaço aí para os professores para falar, né, das lutas da categoria, né, e como que essa questão ficou bastante, né, vigente, e o canal, né, deu bastante ênfase, né, para essa questão. E uma coisa que eu pergunto, né, a gente vê toda essa disputa aí política, né, entre governos estaduais, municipais, com o governo, né, negacionista do Bolsonaro, né, uns falando que são mais pró-ciência, né, para tentar se contrapor ao governo de fato, né, genocida, né, e que nós temos hoje no âmbito federal, mas só que, né, essas práticas revelam que, né, eles têm muito mais semelhança do que diferenças, né? Você concorda comigo em relação a isso? Claro, claro que concordo, né? A gente vê o movimento do governador aqui do estado de São Paulo, né? Nessa questão de não, vamos ser o primeiro estado, né? A vacinar a maioria da população, mas ele foi o primeiro também, né? Junto com o secretário aí, né? Da educação, de querer a retomada das aulas presenciais, né? Antes da vacinação dos profissionais, inclusive. Então, quer dizer, é uma incoerência nos discursos, né? Prega-se uma coisa no intuito de, né, bater no governo federal, mas está se fazendo outra na prática dentro das escolas, né? Concordo totalmente, concordo totalmente. Agora, não sei se você está sabendo, né? Agora está tendo uma movimentação, né, de aumento de salário, né, para os professores da rede estadual, agora chega a dar em torno de 70%, né? É claro que tem já está tendo algumas críticas que esse aumento vai acabar levando a alguns direitos, né? Então, inclusive a POSP já está em cima, questionando bastante coisa, mas você vê que é um movimento totalmente eleitoreiro, né? Porque o nosso governador está concorrendo, né? À presidência, né? Então, quer dizer, um professor da rede estadual que está 7 anos sem aumento, aí que sai, né, sai de um salário de 2.800 para 5.000, do nada, assim, de a gente, né, se assustar, né, assim, né, claro que a gente quer a valorização, mas a que pé que vem isso, né, de uma forma para iludir, retirando outros direitos, também a gente tem que ficar muito esperto, sim, a gente tem que, claro, aceitar a valorização, mas tá bem atento aí que a gente sabe que é um movimento pensando em eleição, né? Porque o cara nunca valorizou os profissionais de educação, né? Dentro da rede estadual. Quer dizer, não só profissional de educação, como, né, todo o desmonte do serviço público por inteiro, né? E retirou, né? Falta dos abonados, deficiência prêmios, não só dos professores, como dos demais servidores, né, do governo estadual. A gente está numa briga aqui também, né, em relação à questão do abono Fundeb, né, que você deve estar, né, não sei se você ficou também sabendo aí, né, diante da aprovação da nova lei do Fundeb, que foi em dezembro de 2020, houve-se um aumento de 60% para 70% do valor para pagamento de profissionais da educação, né? Então, como teve a pandemia e os salários foram congelados, nossos quinquênios também, a gente entende que teve uma sobra. E o que alguns municípios né, já fizeram? Anunciaram a questão do rateio entre os professores, né? A maioria das cidades entre os professores, em algumas cidades, como Belém do Pará, o prefeito Edmilson lá anunciou para todos os profissionais, né, esse rateio do Fundeb. E aí aqui a gente começamos a questionar. Taubaté, que é a cidade vizinha, a secretária apresentou o projeto para fazer esse pagamento, né? Então, acendeu a nossa luzinha e eu comecei a movimentar aqui, fizemos requerimentos, e a secretária, na primeira
Foz ela falou que não havia, né? Que já tinha chegado aos 70%, estava no 72%, e que não teria como fazer esse repasse, né? Para os profissionais. E aí a gente continua insistindo, não, mas então a gente quer transparência, né? Como que foi gasto? Se houve um congelamento de salário e o quinquênio, né? E começou a pedir transparência, até ela soltou uma nota no jornal falando que quanto que tinha gasto, mais um gráfico sem fonte nenhuma, né? E aí a gente veio a insistir nesse questionamento, né, com ela, né? E aí ela colocou até num gráfico que Pinda pagava acima do piso, mas não chegava nem a R$ 100 acima do piso. Então, quer dizer, a gente sabe que o Piso Nacional de Educação é para a gente garantir que aqueles municípios, né, que têm uma infraestrutura precária, pague-se o mínimo ao professor. Né? É uma vergonha dentro de uma cidade como Pinda, que tem uma alta arrecadação devido às indústrias, né, em que o prefeito coloca, inclusive, que está tendo excesso de arrecadação, comparar, né, fazer uma comparação que paga-se bem, né, porque paga R$ 100, não chega nem a 100, né, a mais do que o piso, né? Então a gente também questionou muito isso e ela soltou nessa nota pública dentro de né, para o portal R3 aqui no caso, que não teria esse dinheiro por pressão de todos os lados, por pressão do legislativo que a gente também cobrou lá. Ela colocou que recuou, falou que tem e que vai ser feito um rateio, aí o executivo fez um projeto. A gente, enquanto, né, organização, né, dentro de uns camaradas aí, pegamos a ideia de Belém para contemplar todos os profissionais, né, mas, infelizmente, o legislativo ele não entrou com a emenda para contemplar, né, assistente de serviços gerais, que trabalha dentro, né, que é merendeira, que é as meninas que trabalham na limpeza, auxiliar de classe, como professor dentro das creches, o agente de organização escolar, a gente queria que contemplasse todos os profissionais, mas o projeto só estava aos profissionais do magistério, então, né, o legislativo né, não fez a emenda, mas diante do parecer do jurídico da Câmara, eles não avançaram com isso. E aí o projeto foi aprovado nessa segunda-feira para ser pago esse recurso do Fundeb para os profissionais de educação, né, para os professores. E, quer dizer, se não fosse uma movimentação nossa, né, isso não ia vir à toa. E tem diversas cidades brigando aí pela mesma situação, né? Como é uma situação nova também, então uma outra luta da categoria. Entendi. Ô, Érica, né? E todo nesse período aí que vocês voltaram, a criançada, né, respeita, né, as normas sanitárias, porque assim eu vejo muito jovem voltando, né, das escolas sem máscara, né, se abraçando com todo mundo, né? Eu fui, né, numa festinha aí da minha prima, né, de final de ano, eu vi um monte de criança dentro de uma sala sem máscara também, né? A pergunta que eu faço é: a criançada respeita, né, essas normas sanitárias, né, ou não? A criança, ela tem muito mais dificuldade, né, de ficar o tempo inteiro com a máscara, de manter o afastamento dos alunos. Infelizmente, isso não acontece, né? Ainda mais que depois de um tempo eles aumentaram o número de alunos e aí depois vamos retomar né? Começou com uma porcentagem de X, aí já foi aumentando, né? Aí com o número maior de alunos na sala é impossível. Outra coisa, né? Você chega na escola, você vê a maioria dos pais e alunos fora da escola sem a máscara. Então, né, coloca-se a máscara apenas na hora da entrada da escola, né? Então já começa tudo incoerente, né? Não, eu não vejo assim que conseguiu realizar um cumprimento ali de forma efetiva, não. Infelizmente, não. Sim, é importante também, acho que falar aqui, né, Érica, que isso não é
por falta de explicação do professor, né? Vocês explicam muito aí, insistem para a criançada, usa máscara, mantém... Sim, foi passar todos os protocolos, né? E assim, no começo a gente vê que estava assim, uma tensão ainda maior, mas agora tá bem complicado, tá bem complicado. Tem hora que você vê que a criança tá quase com a máscara ali, né? Você tem que ficar chamando o tempo inteiro, que ela já não tá conseguindo mais ficar com a máscara, não, porque eu acho que já vem do hábito de fora, né? Da escola. Então, assim, agora isso realmente não tá acontecendo, não, de uma maneira bacana, não. E, né, a gente fala aí de retorno seguro, mas a gente tem um probleminha aí, né? A nova cepa Omicron, né? Como que vocês estão discutindo em relação a esse assunto, né? Porque talvez possa atrasar um pouquinho aí um retorno seguro aí nas escolas. Então, ainda não ninguém, sim, o alerta, né? A gente está acompanhando, mas de forma assim, de se informar pelos meios aí, né? De televisão, internet e tal. Mas não há discussão ainda sobre isso, não. A nível, né? Poxa, vamos se organizar, ou se planejar para de repente estar contendo ou evitando que isso, né, se alastre. Não vejo nenhum movimento nesse sentido, Guilherme, aqui, de debate, não. Entendi. E como que foi a reação aí dos professores ao receber a sua remoção de cargo, né? Como assim, remoção? Não, remoção não, é que você saiu tiraram você do cargo onde você estava. Qual que foi a reação dos professores? Não, os professores ficaram. Não, assim, o pessoal assim, é bem parceiro, o pessoal se manifestou nas redes sociais, inclusive nesse abaixo-assinado que fizeram para eu retomar, né? Rolou dentro dos grupos de profissionais também, de WhatsApp, Facebook. Então, assim, né? Todo mundo falando, né? Nossa, Érica, você deu a cara, né? Para bater pela gente, agora você está sofrendo de forma individual isso aí, né? Então, assim, a solidariedade nessa hora, assim, eu senti muito da categoria. Então, é claro que eles não têm a caneta, né, para assinar ou mandar em nada, mas, assim, no que eles puderam se manifestar da maneira que podia ali, né, que era via redes sociais ou estar dentro desses abaixo-assinados, foi feito. Entendi. E teve muitos professores aí que se infectaram, né? Ou até vieram a óbito aí em Pinda? Não, em Pinda a gente não tem casos de óbitos de professor. Como a gente conseguiu brigar e não retomar antes, né? Eu acho que isso ajudou bastante, tá? Da gente não retomar nem para ir para a escola, assim, para ir com atividade, a gente bateu o pé mesmo, assim, né? Claro que tem uma escola ou outra que cada um tem a sua autonomia, mas eu lembro que na escola que eu estava, eu falava, gente, não, não dá para vocês ficarem transitando por aqui, né? Então, assim, em primeiro lugar, a gente vai tomar conta da saúde e tentar atender de forma online mesmo, né? As atividades vocês mandam para a gente entrega, mas assim, a gente conseguiu, né? Lutar, a gente foi uma das últimas cidades a retomar aqui, diante dessa pressão, né? A categoria, eu vejo, sabe, que é claro que a gente tem muita coisa ainda a conscientizar, mas diante desses movimentos a gente consegue uma união, assim, de realmente estar pressionando, assim, e ter um impacto, né, nesse sentido. Ô, Érica, tem uma preocupação aí, né, muitos dos pais sobre a questão do retorno, que eu até entendo, né, essa preocupação, que é o aprendizado do aluno, né? Ou a gente sabe que o ensino remoto não é a mesma coisa que o ensino presencial, né? A gente está meio contraditório, né? Que a gente sempre prezou pelo ensino presencial, né? Tá brigando aí pelo ensino remoto, né? O ensino não é o mesmo, né? E a pergunta que fica, né? Como recuperar, né? O aprendizado, né? Depois que a pandemia passar ou a situação ficar mais segura ainda, né?
né, para poder voltar de maneira segura? Como recuperar esse aprendizado, Érica? Eu trabalho numa escola, né, uma escola da zona periférica aqui de Pinda. E, assim, o acesso foi bem pouco. Eu lembro que sim, geral da escola mesmo, assim, bem baixo. Então, quer dizer, a gente sabe que essa aprendizagem ficou comprometidíssima. E com essa retomada, né, a gente teve, né, essa ciência, né, e de quanto houve em perca de aprendizagem ali, né? Como ficou essa lacuna da defasagem. Eu vejo assim, para sanar essa questão é de reforço, alteração no currículo e entender também, que é uma coisa que a gente não pode ignorar, que já existia uma diferença enorme entre a questão do ensino público e o privado. Agora isso se alarmou de uma maneira enorme, assim, e assim, eu acho, uma opinião pessoal minha, né? Mas, por exemplo, de comunidades igual a que eu, né, leciono, esses alunos não poderiam ir para o próximo ano, na minha opinião, né? Eles tinham que fazer mais um ano da mesma série para a gente estar de forma presencial, estar contemplando os conteúdos, porque foram quase 2 anos de pandemia. Você pega um aluno aí com uma lacuna de quase 2 anos de escola, é muita coisa, é muita coisa. Então, para mim, é até um crime, sabe? Com esses alunos, sabe? Com tudo, né? A gente empurrar a situação sem ter política pública nenhuma para dar conta, né? Do que ficou, né? Dessa falta. Porque a política pública vai ter que vir lá de cima, né? Nós não vamos conseguir alterar isso enquanto professores, né? Alguém tem que olhar para isso, porque não dá para comparar, né? A questão de acesso de quem teve, né, ali a aula realmente todos os dias pela internet, cumprindo uma carga ali horária de todas as matérias e dessa do ensino público que às vezes foi pela plataforma, cumprir algumas atividades, aí quando esse aluno conseguiu cumprir ou de forma, né, que entregou a apostila, porque às vezes o pai não tem acesso à internet, nem tem, né, não tem ali como disponibilizar um aparelho celular para o filho. Então, assim, é caótico para mim olhar para essa situação, assim, da qual eu faço parte, né, de uma comunidade mais carente. Entendi. E outra coisa que também que as pessoas que, né, que se colocaram contrários ao ensino remoto durante a pandemia coloca, né, que muitas das crianças, né, sofreram a violência doméstica, né, vários tipos de abusos. E eu queria que você falasse um pouco, né, desse ponto, né, em relação a essa questão, e como que os professores podem lidar, né, podem ajudar os alunos que estão com esse problema dentro das suas casas no momento de pandemia. Sim, uma das justificativas também da secretaria para a retomada, né, que eles colocavam era isso, né, o alto número de denúncias no Conselho Tutelar, por questão, né, de negligência ou abuso, ou, né, qualquer situação ali de maus tratos, né. A gente sabe que esse número aumentou mesmo, né, tanto para a questão, né, da criança e do adolescente, como na questão da mulher também, né. O número de violência contra a mulher aumentou, o número de medidas protetivas também. Então, quer dizer, a gente vê, né, que é um reflexo ali da sociedade que veio, né, colocar ali, né, quando essa família ficou dentro de casa, né, essas pessoas, e que né, a questão, né, aflorou muito mais, né, porque essa questão, né, de um aluno que passa por uma situação dessa, ele já vem, né, já vem de uma problemática que já existia, né, aí a escola, né, tem que, né, agora nessa retomada, tentar sanar da maneira possível, né, pelos caminhos ali que a gente entende, né, que às vezes a gente acha que não é tão eficiente, mas é o que a gente tem, né?
Mas assim, eu lembro que isso veio, né, como um ponto, e muitos professores colocavam, né, mas então a gente vai voltar por isso. A gente não está seguro e vai voltar por isso. Mas a gente tem que entender também que ali é a família, né? É a família do aluno. E assim, existem os outros meios legais que também tem que zelar por essa criança, por esse adolescente. Então, o trabalho do conselho nessa hora, né, provavelmente deve ter dobrado, né, triplicado, mas é uma coisa que também tem que funcionar. Você vai ter que zelar por esse aluno naquele momento em que a gente estava uma questão de segurança pública ali, de segurança para salvar vidas, é, essa situação, ao meu ver, teria que ser sanada pelos outros meios ali de apoio, né? É a maneira Sim. que eu entendo. E a prefeitura de Pina fez isso, né? Porque uma coisa é você, né, falar que as crianças estão sofrendo violência doméstica. Outra coisa, né, é você agir em relação a isso e não jogar a responsabilidade aí no professor, né, e na escola, né? O que a prefeitura de Pinda fez para reverter essas situações aí contra a violência doméstica contra as crianças e o Isso. jovem? Não, então, eu penso assim, né? Se isso já entrou de justificativa ali, né? No dia da reunião do conselho, né? Colocar como nossa responsabilidade, né? Essa situação, é porque eles não estavam dando conta, né? Das reclamações, das denúncias e ali do trabalho, né? Porque se tivesse um trabalho efetivo, isso não seria um problema, né? Essa responsabilidade não seria trazida para nós. Eu acho que ainda falta muita estrutura para dar conta de tudo isso. Ainda a gente tem uma estrutura muito precária, né? De estrutura para poder a gente ter realmente ali órgãos que consigam fiscalizar, apoiar, cuidar de toda essa situação. Ô, Érica, essa situação que você saiu aí do cargo, né? Que você estava, né? A que pé que está hoje, né? Você pretende voltar a esse cargo ou não, né? A que pé que está? Você recorreu? A que pé que está essa luta hoje, sua? Então, essa situação do cargo, né, e depois como eles me removeram do Conselho da Mulher também, aí diante dessas duas ações, né, do Poder Executivo, o meu partido, né, a setorial do jurídico, né, eles fizeram uma reunião comigo, né, e falaram, Érico, ó, isso aí é perseguição política, está caracterizando, principalmente, né, ainda mais agora com essa situação do conselho, que você já estava empossada, do nada te substituem, colocam no jornal. Então, eles organizaram uma ação contendo, sabe, tudo, assim, desde todos os episódios, lá enquanto, né, enquanto responsável pela escola, minha manifestação pública, os relatos que foram dados, né, a advogada também que estava comigo no dia da reunião com a secretária, a minha remoção também do conselho, e os 4 advogados montaram ação e denunciaram, né, no Ministério Público. Então, está no Ministério Público, né, essa perseguição política. E, Sim, e quais são os próximos então está passos nesse aí? pé ainda. E quais são os próximos passos aí da luta? E aí da luta vai ser o seguinte, agora vamos ver como o Ministério vai se posicionar, dependendo da demora. Eles já têm outros caminhos, ou também vai para outro tipo de processo. Eles foram me falando, né, como é que a gente vai agir dentro ali do campo jurídico, que é a área deles, né? Mas a gente não está calado, não. A gente não pode, né, permitir que esse tipo de coisa aconteça. Existe um silenciamento dentro da classe de servidores aqui, por isso, né? É servidor que questiona, muda-se de lugar, coloca para trabalhar num bairro distante. Então, a gente vê essa perseguição velada, né? E eu não abaixo, não vou ficar quieta, não, vou
aconteceu, a gente tem que falar, claro que respeito, cada um tem a sua maneira de ser, mas a gente precisa ser voz, né, dessas pessoas, inclusive, né, porque a gente não pode deixar esse sistema oprimir mais a gente, né, do que já faz. Ô, Então, assim, Érica, eu estou bem feliz por esses encaminhamentos também, enquanto estrutura de partido, de estarem se posicionando perante isso. Você falou de sindicatos aí, movimentos sociais, partidos políticos. Quem está aí apoiando a sua luta, né? Você pode falar os nomes ou, né? Ah, sim, não, eu lembro que aqui, enquanto sindicato, o sindicato da Proesp aqui em Pinda, infelizmente, eles não apoiam a gente nem nos atos fora Bolsonaro, né? Ô, louco. Não apoiam. Eu sou sindicalizada. Todo ato eu mando e-mail, convido, falo que se eles podem auxiliar a gente também com apoio de som, né? E a resposta da conselheira, né? Da conselheira que conselho, né? Todos os conselheiros definiram que eles não vão participar, que eles não querem se envolverem. Diferente da cidade de Taubaté, que o pessoal está em todos os atos, e eles, inclusive, fortaleceram a gente nesse ato aqui, contra a retomada, com a estrutura de carro de som. Então, que é o Fernando Borges, que é um cara muito parceiro. Então, assim, durante esse ano, ele né, nos auxiliou muito, agora, inclusive, nessa questão do Fundeb. Foi ele que falou, Érico, ó, a situação é essa, movimenta aí, vocês têm que correr atrás. Então, é um camarada muito, muito parceiro. Ele, né, tem ele, o Ronaldo, o Silvio Prado também. Então, é um pessoal que sempre está junto com a gente. Entendi. Agora, para a gente finalizar aí, né, muito se discute, né, da estrutura da escola, né, acho que está quase batendo uma hora aí de live, né, de live não, de entrevista, né, a gente fala muito aí da estrutura da escola, né, a que se deve a estrutura da escola pública ser tão precária, na sua opinião? Falta de investimento, cara, público, falta de colocar a educação como prioridade, né? Infelizmente, para os nossos políticos, nossas políticas públicas, elas não colocam a educação como prioridade, né? Assim, ao meu ver, que eu vejo até como um projeto político para que fique dessa maneira mesmo, né? Que as pessoas não tenham acesso, né, a realmente, né, a educação, né? Que quanto mais, né, assim, sem acesso à educação, você fica. Eu falo que educação ela liberta, né? Então, quer dizer, você tendo educação, você faz o que você quiser, né? Você pode seguir o caminho que você quiser. Então, acho que essa retirar a liberdade do indivíduo que é né, o plano político dessa galera, né? Que realmente não avance, né? Porque a gente vê aí, né? Enquanto nível federal, como a educação perdeu, né? Em questão de bolsas para estudo, a falta de investimento mesmo. Estava vendo agora uma notícia em que não foi gastado nenhum recurso das salas de recursos multifuncionais que são para aluno de inclusão a nível de governo federal. Isso é gravíssimo, né? Aí a gente vê aí essa questão de cotas que a galera também quer, né, tirar, é um movimento aí a nível de governo federal, então todo um projeto de desmonte da educação, né, onde querem colocar, né, projeto de escola sem partido, então, né, limitar, né, doutrinar que o professor vai trabalhar dentro da sala de aula, então, é assim, vivemos tempos sombrios que a gente tem que, enquanto professor, né, como o Paulo Freire disse, não dá para a gente ficar neutro. A gente, diante de uma situação, né, que a gente está vendo que os poderosos, né, estão se colocando ali, né, perante a população mais marginalizada, assim, a população que não tem acesso, a gente tem que a gente tem que fazer um movimento contrário, tem que fazer um movimento de consciência ali, de formação crítica, assim, de aluno, né, dentro da sala de aula. E essa falta de estrutura, para mim, é por isso. Não tem uma prioridade, né, de realmente, não,
vamos colocar aqui como prioridade a educação a nível municipal, estadual, federal, para a gente ser uma potência em educação, né, dentro do país. Não é de interesse desses nossos governantes, de quem gerencia nosso país, nossos municípios, nosso estado, né? Pelo contrário, né? Olha como a profissão do professor, né, foi sucateada durante todos esses anos, né? Todas as pesquisas que a gente vê, né, que um dos índices, né, da educação do Brasil está com números tão ruins, inclusive é por esses, né? Pela falta de valorização da profissão. E começa pelo salário, pela estrutura de trabalho, né? O professor tem que trabalhar de manhã, tarde e noite para conseguir, né, ter um salário ali razoável para pagar suas contas. Quer dizer, esse professor muitas vezes, né, não tem tempo de ter um tempo para cuidar da sua saúde física, mental, psicológica. E a gente vê, né, que é uma classe também que fica doente também, né, diante de todas essas situações que a gente acaba passando. Então, assim, a minha luta é pela valorização da nossa profissão. Então, a gente não pode aceitar, sabe, nada que seja o contrário disso. Eu sempre falo para o pessoal, a gente tem que tomar muito cuidado com as escolhas que a gente faz quanto equipe, porque a desvalorização começa por nós mesmos, entendeu? A nos permitir passar por certas situações. Então, acho que é isso aí, pessoal. Né? Estamos encerrando mais uma entrevista aí do Mesa de Debates. Quero aí agradecer a Érica, dizer que estão aí junto na luta, né? E passo a bola para ela fazer as considerações finais. Uhum. Guilherme, obrigada aí pelo espaço, né? Ainda mais que temos poucos espaços como esse para falar, né? Para dar voz à nossa militância, né? Ao mundo que a gente espera, né? Ter aí pelo que a gente luta, né? Pela igualdade aí, pelo acesso, né? Para realmente a gente ter uma igualdade aí de políticas públicas para a parte social e de educação, né? Mas o mais é isso mesmo. Muito obrigada pelo espaço e no que precisar, estamos por aqui, tá? Um abraço. Maravilha. Tchau. Então, mais uma vez, obrigado a Érica, obrigado a você que estiver que está nos acompanhando, né? Acompanhou esse vídeo. Peço aí que se inscreva no canal Podcast Mesa de Debate Instituto Pouco, curta, comentam esse vídeo, né? Curtam outros vídeos, comentem também, né? Curta a nossa página do Facebook, Podcast Mesa de Debate Instituto Pouco, e siga a gente no Instagram. Então, é isso aí, pessoal. Fique atento à programação, vai vir muita coisa boa por aí. A nossa atividade de final de ano amanhã, sexta-feira, fica todos aí o convite para assistirem. Então, muito obrigado e até a próxima. Fui!